se a independência de um país não começasse com uma guerra, mas com uma frase? Nós nunca, jamais, de forma alguma, faremos parte dos Estados Unidos da América. A frase foi dita com firmeza, quase sem respirar, como quem crava uma estaca no chão e delimita um novo território não geográfico, mas simbólico. E ela não veio de um ativista, de um acadêmico, nem de um influenciador patriótico. Veio do novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, em seu discurso de posse no dia 14 de março de 2025. Um discurso que, em poucos minutos, reescreveu décadas de cautela diplomática com uma caneta que não tremia. O que levou um país conhecido por sua moderação e pragmatismo a esse ponto de ruptura? Não era apenas mais uma cerimônia de transição. Era o fim de uma era e talvez o início de outra. Justin Trudeau, após quase uma década de liderança, passou o bastão a um homem com um perfil radicalmente diferente. Onde Trudeau tentava equilibrar discursos progressistas com uma dependência estratégica dos Estados Unidos, Carney optou por outra rota: cortar o cordão. Mark Carney não é um político de carreira, ele é um ex-banqueiro central, um arquiteto da estabilidade monetária global, um homem que fez carreira prevendo colapsos e desenhando resgates. Sua mente sempre esteve no longo prazo, e talvez por isso sua chegada ao poder tenha parecido, ao mesmo tempo, tardia e inevitável. Mas ninguém esperava que, em seu primeiro pronunciamento, ele fosse mirar diretamente no coração do elefante na sala: a relação do Canadá com os Estados Unidos. Era um tema evitado. Sempre foi. Por décadas, os líderes canadenses preferiram administrar a assimetria, garantindo acesso comercial, apoio militar e influência indireta nas decisões de Washington. Mas os custos dessa proximidade foram se acumulando. Tarifas, imposições, chantagens veladas, pressões comerciais, interferências em política energética e, mais recentemente, uma série de declarações hostis vindas diretamente da Casa Branca. E foi isso que Carney decidiu enfrentar, sem meias palavras: a gota d'água. Talvez tenha sido a recente declaração do senador norte-americano Marco Rubio, sugerindo que o Canadá se sairia melhor como o 51º estado. Uma frase dita com aquele sorriso político cínico que disfarça o autoritarismo com verniz de pragmatismo, mas que para muitos canadenses soou como uma ameaça. Carney respondeu de forma cortante: a América não é o Canadá, e sugerir o contrário é não apenas loucura, é um insulto. A plateia, composta por líderes políticos, militares, jornalistas e representantes de dezenas de países, prendeu a respiração. O momento já circula em todas as redes sociais, dublado em várias línguas, transformado em memes e hashtags, manchetes e alertas de geopolítica. Mas poucos perceberam que aquele gesto foi mais do que uma afirmação retórica. Foi uma ruptura histórica, um divisor de águas. Porque, ao contrário dos tempos anteriores, desta vez a recusa não veio acompanhada de uma reverência. Carney não tentou adoçar a fala. Chamou Donald Trump de uma ameaça direta às famílias canadenses, aos nossos trabalhadores e aos nossos negócios. E alertou: eles cobiçam nossos recursos, nossa água, nossa terra, nossa nação, e se tivessem sucesso, obliterariam nosso modo de vida. Foi o suficiente para transformar um discurso de posse em um manifesto de soberania. O segundo mandato de Donald Trump não apenas reacendeu velhas tensões, ele as institucionalizou. Tarifas sobre madeira canadense, restrições sobre o setor automotivo, pressões públicas sobre a exportação de energia, interferências nas políticas ambientais do Ártico e, acima de tudo, um discurso agressivo que trata aliados como súditos ou, piores, como obstáculos. As ruas de Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, todas começaram a vibrar com um sentimento novo. Uma mistura de orgulho e impaciência. Uma urgência por autonomia que começou entre os jovens, ganhou os trabalhadores, depois os empreendedores, os professores, os jornalistas, os veteranos militares. Era como se a população, de forma orgânica, estivesse despertando para um fato incontornável. A dependência já não era uma vantagem, era uma ameaça. Mark Carney não criou esse sentimento, mas soube canalizá-lo. E, mais importante, institucionalizá-lo. Ao recusar qualquer possibilidade de anexação, por mais absurda que parecesse, Carney não respondeu a uma proposta real, respondeu a uma lógica. A lógica de que o Canadá deveria sempre girar na órbita de Washington. A lógica de que, no fundo, sua soberania era relativa. Que sua economia só prosperava sob o guarda-chuva americano. Que sua defesa era impossível sem os sistemas, os radares, os códigos de acesso e os manuais em inglês técnico fornecidos pelo Pentágono. Enquanto todos digeriam a contundência do discurso, uma notícia começou a se espalhar como rastilho de pólvora. O Ministério da Defesa do Canadá havia convocado uma coletiva extraordinária para aquela mesma tarde. Poucas horas depois do juramento de Carney, o ministro Bill Blair, recém-reempossado, apareceu diante das câmeras para fazer um anúncio inesperado e explosivo.
O governo canadense estava reconsiderando o contrato bilionário de compra dos caças F-35, firmado com os Estados Unidos em junho de 2023. O contrato mais simbólico da cooperação militar entre os dois países estava sendo revisto no mesmo dia da posse. Ao lado do ministro, pastas fechadas e técnicos com expressões tensas sugeriam que aquilo era apenas o início. Blair confirmou que o Canadá já havia depositado o valor para os primeiros 16 caças, mas que estava reavaliando a necessidade de todos os 88 previstos serem do mesmo modelo americano. Traduzindo, o restante da frota pode ser de outra origem, talvez sueca, talvez europeia, talvez canadense. E assim, em menos de 12 horas, o governo Carney mostrou a que veio. Um discurso que negava submissão política foi seguido por uma decisão que atacava a dependência estratégica. Duas declarações conectadas não por acaso, mas por um novo paradigma. O Canadá parecia finalmente disposto a assumir os riscos de sua própria autonomia. E a pergunta que começou a se formar em Washington, Berlim, Paris, Bruxelas, Londres e até Pequim era inevitável. Se o Canadá realmente romper com o F-35, o que mais ele está disposto a romper? Porque, no mundo da geopolítica, símbolos importam. E nesse caso, o símbolo não é apenas um avião. É tudo o que ele representa. Acesso a dados sensíveis, compatibilidade com sistemas americanos, envolvimento em operações conjuntas da OTAN, fidelidade tecnológica e, claro, bilhões em contratos que sustentam cadeias inteiras de produção e influência. Mark Carney, em seu primeiro dia, mostrou que não tem medo de quebrar porcelanas. Mas será que o país está pronto para lidar com os estilhaços? Esse é o tipo de pergunta que não se responde com estatísticas, nem com diplomacia morna. Ela será respondida nos próximos meses, nos contratos que forem assinados, nas alianças que forem revistas, nos testes que virão. E um deles já se anunciava no horizonte. Porque enquanto Carney afirmava a independência política e Blair ensaiava a ruptura militar, o mundo descobria que outro país aliado, e desta vez europeu, acabara de tomar a mesma decisão. Portugal também havia abandonado o F-35. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas. Coisa de bastidor mesmo, leituras sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Às vezes, a verdadeira ruptura não acontece com um estrondo, mas com uma pausa. Um contrato aberto sobre a mesa e um olhar que diz: isso aqui assim não serve mais. Foi exatamente isso que aconteceu nas primeiras horas do novo governo de Mark Carney. No mesmo dia em que o novo primeiro-ministro do Canadá chocava o mundo com um discurso firme contra a anexação simbólica aos Estados Unidos, o país deu o passo seguinte mais profundo, mais técnico, mas não menos simbólico. Reavaliar o contrato de 19 bilhões de dólares com a Lockheed Martin para a aquisição dos caças F-35. Pode parecer, à primeira vista, apenas uma questão de defesa, uma atualização tecnológica, uma escolha entre aeronaves. Mas quem pensa assim está vendo a superfície. Porque o que estava em jogo ali não era apenas um caça. Era um espelho, um reflexo da dependência canadense que se estendia por décadas. O F-35 sempre foi vendido ao público como a escolha óbvia. O mais avançado do mundo, interoperável com os aliados da OTAN. Tecnologia de ponta. Mas o que nunca se dizia em voz alta é o quanto o Canadá abria mão de sua autonomia ao assinar aquele contrato. O F-35 vinha com código-fonte trancado, atualizações sob controle americano e cláusulas que, nas entrelinhas, garantiam à Casa Branca uma influência constante sobre o que o Canadá podia ou não fazer com seus próprios aviões. Era como comprar um carro de luxo que só anda se o dono anterior liberar a chave de ignição. E por um tempo, tudo isso foi tolerado, porque fazia parte do pacote de estar sob o guarda-chuva da segurança norte-americana. Mas o clima mudou, e não só no Canadá. Em Lisboa, a ministra da Defesa de Portugal, Maria Nuno Melo, convocou a imprensa para uma declaração inesperada. Portugal, um dos aliados mais tradicionais dos Estados Unidos na Europa, estava cancelando sua adesão ao programa F-35. A razão? Uma só: Donald Trump. Melo foi direta. Disse que a posição recente dos Estados Unidos no contexto da OTAN exige que Portugal reavalie suas opções. E deixou claro que o medo não era técnico, era político. A instabilidade das decisões americanas, a imprevisibilidade de suas promessas, a possibilidade de restrições futuras, tudo isso tornava o caça americano menos uma solução e mais um risco. Imagine a cena.
Uma força aérea nacional investe bilhões em aeronaves avançadas, mas diante de uma crise internacional, descobre que só pode usá-las se Washington permitir, ou que não pode receber peças de reposição, ou que os sistemas de navegação são desativados remotamente. Parece absurdo? Pois é exatamente esse o cenário que assombra os aliados da era Trump. E se isso parece distante da sua vida, pense assim. É como se você comprasse um apartamento, pagasse a entrada, assinasse o contrato, mas só pudesse entrar se o antigo proprietário deixasse a chave no dia certo. E se ele mudasse de ideia? E se ele decidisse que você só pode usar a sala, mas não o quarto? Ou que você só pode receber visitas com autorização prévia? É isso que está em jogo com o F-35. E é por isso que a decisão de Portugal causou um efeito dominó, porque de repente, o que era impensável se tornou possível. Um país dizer não a um dos programas de defesa mais caros e influentes do mundo. Um país pequeno, mas com coragem suficiente para romper. O ministro da Defesa, Bill Blair, foi direto. Já investimos nos primeiros 16 caças, mas estamos reavaliando se todos precisam ser F-35, traduzindo. O contrato ainda está em vigor, mas a confiança foi quebrada. Esse movimento abalou não apenas os militares. Ele repercutiu nos lares. Veteranos começaram a escrever cartas abertas. Engenheiros da indústria de defesa canadense passaram a ser ouvidos com mais atenção. Nas universidades, os debates sobre soberania digital e tecnológica explodiram. Em fóruns públicos, pais e mães perguntavam: queremos mesmo depender de um país que já nos puniu com tarifas, que desrespeita nossos acordos e que agora ameaça até nossos contratos militares? Porque todo canadense que já viu o preço da gasolina subir por causa de uma decisão nos Estados Unidos, todo fazendeiro que já perdeu contratos de exportação por causa de tarifas, todo estudante que viu cortes em pesquisa por causa de prioridades americanas, todo empreendedor que viu sua startup travar por falta de acesso a chips ou sensores. Não é só sobre caças, é sobre autonomia. Ao mesmo tempo em que Ottawa sinaliza que pode romper com o F-35, outras capitais começam a repensar seus próprios compromissos. A Europa, mergulhada em seu próprio projeto de soberania militar, vê na atitude canadense uma chance de colaboração. A Suécia, com seu Gripen. A França, com o Rafale. O Reino Unido, com o Tempest. A Alemanha, com os seus consórcios industriais. Todos observam. Porque o rompimento com o F-35 é mais do que geopolítica. É uma disputa de narrativas. Washington já começou a reagir. Oficiais americanos afirmam em off que o Canadá estaria se isolando, que a interoperabilidade com a OTAN está em risco, que há questões de segurança cibernética e logística. Mas por trás dessas frases está o velho instinto imperial. Quem ousa desafiar o centro deve ser lembrado de seu lugar. E o Canadá agora está dizendo: nosso lugar é onde escolhemos estar. Se essa decisão se concretizar, se o país de fato abrir mão de boa parte do contrato do F-35, isso representará a maior reconfiguração de sua estratégia militar desde a Segunda Guerra Mundial. E essa escolha não virá sem custos. Pode haver retaliações, redução de acesso à inteligência, atrasos em acordos comerciais, pressões diplomáticas. Mas pode haver também algo que o Canadá busca há décadas: independência estratégica real. A ruptura começou com palavras, está sendo selada com decisões. E, muito em breve, será medida em ações concretas. Se o rompimento com o F-35 representava o estalo, o instante em que o Canadá finalmente ergueu a voz, o que viria a seguir era mais difícil, mais complexo. Porque não basta dizer não. É preciso saber o que colocar no lugar. E é aí que o nome Gripen volta à mesa não como coadjuvante técnico, mas como protagonista de uma possível mudança de paradigma. Gripen. Um nome quase esquecido fora dos círculos militares e das reuniões de estratégia, mas que agora começa a ganhar espaço nas manchetes, nos bastidores diplomáticos e nos cálculos de segurança nacional. Fabricado pela sueca Saab AB, o Gripen é tudo o que o F-35 não é. E isso, no momento atual, pode ser sua maior vantagem. Não é o caça mais caro, não é o mais secreto, não é o mais conectado a Washington. Na sua versão mais avançada, o Gripen é. O avião é uma aula de eficiência escandinava. Ágil, leve, resistente ao frio, adaptável a ambientes adversos, especialmente os do Ártico. Com velocidade máxima de Mach 2, cerca de 2.130 km por hora, alcance de 3.200 km e capacidade para operar em pistas improvisadas, o caça foi pensado para a realidade de países que não podem contar com um aliado gigante sempre à disposição. É uma escolha pragmática, mas também uma afirmação, porque junto ao Gripen, a Saab oferece algo que a Lockheed Martin jamais consideraria: transferência total de tecnologia.
Isso significa que os aviões poderiam ser fabricados em solo canadense, com mão de obra canadense, integrando a cadeia produtiva nacional, gerando empregos, inovação, soberania. Imagine o impacto disso em regiões como Ontário, onde a indústria de defesa já emprega milhares de pessoas. Ou em cidades médias que vivem às margens das decisões federais, mas que poderiam se tornar polos de produção aeronáutica de alta complexidade. O Canadá não apenas teria seus caças, teria a capacidade de criá-los, mas será que o Gripen é compatível com os sistemas da OTAN? Simulation. A Saab já se comprometeu a garantir a interoperabilidade com os sistemas americanos, se for do interesse do Canadá. O país teria o melhor dos dois mundos, a liberdade de ação e a integração quando necessário. Se temos uma alternativa mais barata, mais adaptável, mais independente, por que não a escolhemos antes? Porque por décadas, o Canadá fez escolhas não com base no que era melhor para si, mas no que era aceitável para os Estados Unidos. E o F-35, apesar de suas limitações operacionais, sempre foi politicamente conveniente. Assinar com a Lockheed Martin era, na prática, assinar um acordo de obediência. Era manter o Canadá dentro da estrutura de influência norte-americana. Era um voto de confiança à lógica de que segurança se compra de Washington, mesmo que com cláusulas embutidas. Mas algo mudou. E não foi só o governo, foi o clima, a percepção, o próprio conceito de aliança, porque o mundo de 2025 não é mais o de 2015. E a Europa, por exemplo, está mostrando isso com clareza. Você sabia que, nos últimos 2 anos, os países europeus aumentaram seus gastos em defesa em mais de 30%? E que boa parte dessa verba está sendo direcionada para projetos autônomos, independentes dos Estados Unidos? A própria Suécia está prestes a integrar a OTAN formalmente, mas sem abrir mão de sua estratégia industrial própria. E o Canadá, que sempre seguiu o script da dependência transatlântica. Agora se vê diante de uma escolha: repetir o padrão ou escrever um novo capítulo. Só que mudar exige mais do que coragem. Exige quebrar resistências internas. Energia, tecnologia, comunicações, infraestrutura crítica, tudo isso está sendo reavaliado sob a lente da soberania. O Gripen é só o símbolo mais visível de um novo projeto de país. Um projeto que não quer depender de humor presidencial em Washington. E é aqui que a história ganha um contorno ainda mais surpreendente. Porque a Saab, ao contrário da Lockheed, não quer vender o Gripen como um pacote fechado. Ela quer co-desenvolver, trabalhar em conjunto, criar uma versão customizada para o Canadá com participação ativa de engenheiros locais, das Forças Armadas, da indústria e até de universidades. Isso muda tudo, porque significa que o Canadá deixaria de ser um comprador para se tornar um criador. Isso não é só um salto tecnológico, é um salto político. É um país dizendo: não queremos apenas segurança, queremos autonomia, queremos relevância. E no atual cenário internacional, onde potências se retraem, alianças se reconfiguram e velhos impérios mostram rachaduras, essa decisão pode fazer toda a diferença. Agora imagine um futuro próximo. Um esquadrão Gripen-C voando sobre os céus do Ártico, monitorando fronteiras, treinando pilotos canadenses, operando com peças feitas em Winnipeg, com software testado em Montreal, com design aprimorado por engenheiros de Alberta. Está mais perto do que nunca, mas o tempo é curto, as pressões são grandes e a janela de decisão está se fechando. Se esse conteúdo te fez refletir, se inscreva no canal agora. Isso não é só sobre política, é sobre futuro, sobre escolhas, sobre identidade. Curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. Você acha que o Canadá deve seguir com o F-35 ou investir no Gripen? Ou existe outra alternativa ainda mais ousada? Sua opinião importa, porque um país se constrói também nas conversas que ele decide ter. Esquece a superfície que te mostram em noticiários vazios. Quem manda no mundo de verdade não aparece na TV. Eu juntei os bastidores em e-books que ninguém tem coragem de publicar. Biografias proibidas, verdades nuas. Se você não é manipulado, esse conteúdo é seu. Tá no comentário fixado. Corre antes que censurem o conteúdo. E se o verdadeiro poder de um país não estivesse nos arsenais que ele compra, mas nos empregos que ele mantém? Quando o governo canadense sinalizou que poderia substituir parte dos caças F-35 por alternativas como o Gripen sueco, o debate público rapidamente se dividiu. De um lado, os entusiastas da soberania nacional comemoraram a possibilidade de rompimento com décadas de dependência estratégica. Do outro, surgiram vozes preocupadas. E a indústria de defesa canadense? Vai suportar essa virada? A pergunta é legítima e carrega nas entrelinhas uma inquietação muito maior do que parece. Porque o problema nunca foi apenas sobre aviões. É sobre o que o Canadá constrói. É sobre quem o Canadá emprega. E, acima de tudo, é sobre o que o Canadá decide manter dentro de casa ou terceirizar para sempre. Pouca gente sabe, mas o setor de defesa do país emprega mais de 64 mil canadenses e movimenta cerca de 10 bilhões de dólares canadenses por ano.
Desses, 60% vem de exportações. Você sabia, por exemplo, que a General Dynamics Land Systems Canada, com sede em Ontário, é responsável por uma das mais avançadas linhas de produção de veículos blindados do mundo? E que o modelo LAV-6, orgulho da engenharia canadense, é hoje um dos pilares da frota do Exército? Ou que a CAI Inc., sediada em Montreal, é líder mundial em simulação de voo e treinamento militar e civil, fornecendo simuladores até para os próprios Estados Unidos? Essas empresas são parte do que se costuma chamar de base industrial estratégica. Elas não só produzem equipamentos, elas desenvolvem know-how. Elas treinam pessoas. Durante anos, os grandes contratos de defesa foram fechados com cláusulas que favoreciam mais os fornecedores internacionais do que a indústria nacional. A compra do F-35, por exemplo, previa que parte dos componentes seria produzida em fábricas canadenses, mas a escala e a autonomia prometidas nunca se concretizaram. A lógica foi clara. Compra-se pronto, entrega-se tecnologia, recebe-se dependência. E isso tem um custo humano. Histórias como a de Luke Tremblay, engenheiro de 38 anos que trabalhou por mais de uma década na produção de componentes aeronáuticos em Mississauga, ilustram o ponto. Quando os contratos de fornecimento ligados ao F-35 foram terceirizados para fornecedores nos Estados Unidos e no Reino Unido, Luke perdeu o emprego. E com ele, se perderam anos de capacitação, conhecimento técnico e, talvez o mais grave, a crença de que era possível inovar sem sair do país. É aqui que o debate sobre o Gripen ganha nova profundidade. Porque a Saab não propôs apenas vender aeronaves. Ela propôs construir uma fábrica no Canadá, treinar equipes locais, transferir tecnologia, desenvolver inteligência nacional. Em vez de comprar soluções prontas, o país seria co-criador da sua própria defesa. Essa é a visão por trás da Defense Procurement Strategy, a política canadense que busca aliar modernização militar com desenvolvimento econômico. E embora ela esteja em vigor desde 2014, seus efeitos sempre foram limitados por uma realidade desconfortável. O país continua assinando contratos que favorecem fornecedores externos, em detrimento de sua própria capacidade. Mas isso está mudando. Em 2024, o governo federal lançou a nova versão da Defense Capabilities Blueprint, um plano ambicioso que busca identificar oportunidades concretas para a indústria nacional. Ele não é apenas um catálogo de compras, é um mapa de investimentos possíveis, que coloca a indústria de defesa no centro de um projeto nacional de crescimento. Em momentos de tensão geopolítica, há sempre a tentação de agir com pressa, de importar o mais rápido, de assinar com quem promete entrega imediata. Mas essa lógica ignora um princípio básico. Nenhum país é seguro se não domina os instrumentos de sua própria proteção. E a proteção não começa com aviões, começa com capacidade, com fábricas, com cérebros, com projetos. O que o Canadá precisa agora não é de mais promessas importadas. É de um plano robusto que recoloque sua indústria de defesa no centro do debate público, que transforme cidades como London, Ottawa, Halifax e Winnipeg em hubs de inovação militar, que financie universidades para desenvolver sensores, radares, blindagens e sistemas de navegação, que crie empregos duradouros, não apenas contratos temporários. A ruptura com o F-35 pode ser o gatilho, mas o que virá depois pode ser um novo ciclo de reindustrialização. E isso não significa fechar as portas para o mundo. Pelo contrário, o Canadá pode continuar colaborando com parceiros internacionais, mas o jogo precisa mudar. Colaboração, sim. Submissão, nunca mais. Isso exige firmeza, estratégia e uma nova mentalidade. Mark Carney parece ter dado o primeiro passo, mas isso não se constrói de cima para baixo. Se constrói com apoio, com pressão pública, com debate informado, com a sociedade exigindo que as compras bilionárias também tragam retorno para quem paga a conta. E se o futuro das alianças militares do Canadá não estivesse ao sul, mas ao leste? Em meio à crescente tensão entre Ottawa e Washington, uma movimentação sutil começou a tomar forma quase despercebida à primeira vista. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para o rompimento com o F-35 e para o discurso incisivo de Mark Carney sobre soberania, o Canadá já havia dado os primeiros passos rumo a um novo eixo de alianças estratégicas. Mas essa história não começa em um gabinete. Começa em uma base aérea da Força Aérea Real Canadense, em Greenwood, Nova Escócia. Era uma manhã fria de novembro de 2023, quando a notícia se espalhou entre os soldados. O Canadá fechara contrato com os Estados Unidos para comprar 16 aeronaves Boeing P-8A Poseidon, especializadas em vigilância marítima e guerra antissubmarina. Pela primeira vez em anos, o Canadá havia negociado o contrato com cláusulas rígidas de transferência de manutenção, adaptação tecnológica e cooperação com empresas locais. E mais,
Paralelamente ao acordo com a Boeing, o governo já mantinha negociações com a Airbus Defence, na Europa, para suporte logístico complementar e integração de sensores produzidos por empresas alemãs e francesas. Em outras palavras, a dependência unilateral estava sendo substituída por interdependência estratégica. E isso se estendia muito além do setor aéreo. Pouco mais de um mês depois, em dezembro de 2023, outro anúncio chocava os especialistas em defesa. O Canadá assinava um contrato de 2 bilhões e 49 milhões de dólares canadenses com a General Atomics Aeronautical Systems para adquirir 11 drones MQ-9B Sky Guardian, altamente sofisticados, capazes de operar por mais de 40 horas contínuas em missões de reconhecimento, vigilância e ataque. Mas aqui, novamente, havia uma nuance escondida sob o radar. Junto com os drones, o governo canadense começou a discutir um programa de interoperabilidade europeu, envolvendo empresas britânicas, suecas e italianas, para desenvolver sensores modulares, softwares de missão e sistemas de criptografia embarcados uma forma de garantir que o país não ficasse refém do sistema eletrônico de combate americano. E foi nesse momento que os sinais começaram a se acumular. Não era coincidência, era estratégia. Em setembro de 2024, em uma decisão que passou quase despercebida fora dos círculos especializados, o governo canadense assinou um contrato com a empresa alemã Krauss Maffei Wegmann, KMW, no valor de 2 bilhões de dólares canadenses, para a manutenção e atualização da frota de 103 tanques Leopard 2 do Exército. Um contrato vital que assegura a capacidade operacional do país por pelo menos mais 2 décadas. Só que esse acordo, embora técnico, tinha um significado geopolítico imenso. Pela primeira vez, o Canadá terceirava a manutenção de seu principal sistema de combate terrestre não para os Estados Unidos, mas para a Alemanha. Foi o início de uma reconfiguração. E nesse novo tabuleiro, a Europa vinha se mostrando cada vez mais atraente. Em março de 2025, a Comissão Europeia lançou o plano mais ambicioso da história recente do bloco, o ReArm Europe, um pacote de 800 bilhões de euros destinado a modernizar, unificar e ampliar as capacidades militares da União Europeia. Ele prevê desde suspensão de restrições orçamentárias até linhas de crédito subsidiadas para consórcios de defesa, incluindo a possibilidade de a European Investment Bank financiar diretamente a produção de armas e equipamentos, algo antes proibido. Esse movimento criou um novo polo militar global. Empresas como Rheinmetall, Alemanha, Leonardo, Itália, Dassault Aviation, França e Saab, Suécia, estão agora liderando projetos com potencial de romper o duopólio histórico Estados Unidos-Rússia em armamentos avançados. E adivinha quem está na mira desses projetos? O Canadá. Não como mero comprador, mas como possível parceiro. A participação canadense no consórcio GSAP, Global Combat Air Program, liderado por Reino Unido, Japão e Itália, vem sendo avaliada. O país já foi convidado para rodadas exploratórias, e fontes próximas ao Ministério da Defesa indicam que Ottawa estuda seriamente entrar como observador formal, o primeiro passo antes de um compromisso pleno. Isso muda tudo. Porque se o Canadá realmente aderir ao GCAP, passará a influenciar o desenvolvimento de caças de 6ª geração. Estará dentro da mesa, participando da definição de design, sistemas embarcados, armamento, inteligência artificial e interoperabilidade. Mas esse movimento traz riscos. Pressões americanas já começaram. Fontes em Washington alertam que o Pentágono acompanha com preocupação a aproximação canadense com consórcios europeus. E rumores indicam que, nos bastidores da OTAN, há tentativas de dissuadir o Canadá de romper com o F-35. O que está em jogo não é só equipamento, é o lugar que o Canadá ocupará no mundo nas próximas décadas. E se a Europa não estivesse apenas reagindo a uma nova Guerra Fria, mas forjando sua própria revolução? Durante décadas, a defesa do continente europeu foi uma espécie de compromisso tático. Delegada, em grande parte, à supremacia americana dentro da OTAN, ela cresceu sob a sombra do Pentágono, alimentando a ilusão de que os acordos multilaterais bastariam para manter a paz. Mas essa era já não existe. E o que está surgindo agora não é uma atualização do passado, é um redesenho do futuro. O plano chama-se ReArm Europe, mas o que ele representa vai muito além de tanques, caças e frotas navais. Lançado em março de 2025 pela Comissão Europeia, o programa é o maior esforço coletivo de militarização da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. São 800 bilhões de euros mobilizados em 3 eixos claros: investimento, integração e independência. Mas antes de falarmos do impacto global, é preciso entender o que está em jogo aqui. Durante anos, a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos não foi apenas militar. Ela foi mental, estratégica, cultural e, sobretudo, orçamentária.
Você sabia que, até 2020, mais de 60% dos armamentos estratégicos utilizados pelas Forças Armadas Europeias eram de origem americana? E que a maior parte da inteligência, dos satélites, das comunicações seguras e até dos protocolos cibernéticos da OTAN estavam sob controle dos Estados Unidos? Isso não é parceria, é custódia. E com o retorno de Donald Trump à presidência americana, a Europa entendeu o que isso significava. Se a guarda-chuva balança, o continente todo se molha. Foi então que a ideia de uma defesa europeia integrada deixou de ser uma aspiração filosófica e se tornou um imperativo de sobrevivência. Mas como rearmar um continente inteiro? Como transformar burocracias fragmentadas, interesses divergentes e orçamentos engessados em uma máquina de defesa eficiente, tecnológica e soberana? Primeiro passo: o dinheiro. A Comissão Europeia decidiu suspender temporariamente as restrições fiscais para investimentos em defesa. Isso significa que, pela primeira vez desde o euro, os países podem gastar além do teto, contanto que gastem em segurança. Além disso, foi criada uma linha de financiamento de 150 bilhões de euros em créditos específicos para projetos militares multilaterais, sob taxas de juros reduzidas e com prioridade para empresas baseadas na União Europeia. Mas o que surpreendeu até os analistas mais experientes foi a terceira medida: o fim das restrições da European Investment Bank para financiar o setor de armamentos. Durante décadas, a principal instituição financeira pública da Europa era proibida de investir em defesa, por razões éticas e históricas. Essa trava foi removida. E com isso, bilhões em capital começaram a fluir para projetos que antes eram engavetados por falta de amparo legal. Segundo passo: a produção. Empresas como Rheinmetall, Thales, Leonardo e Saab estão vivendo um novo ciclo de ouro. A primeira, Rheinmetall, já anunciou planos de abrir mais 3 fábricas até 2027 e prevê um crescimento de 30% em 12 meses, com base nos pedidos firmados desde o início do ReArm Europe. Em 2024, a empresa registrou vendas recordes de 9,75 bilhões de euros, e a projeção para 2025 é atingir os 13 bilhões. Mas há um problema: o continente não consegue produzir rápido o suficiente. A estimativa atual é de que a capacidade de produção de munições da Europa seja de cerca de 600 mil projéteis por ano. Pode parecer muito até você descobrir que a Ucrânia sozinha gasta cerca de 1 milhão de projéteis a cada 4 meses. Terceiro passo: a integração. O verdadeiro desafio europeu não está na falta de recursos, está na fragmentação. Hoje, existem mais de 27 programas distintos de tanques, 16 tipos de fragatas e 7 linhas de produção de caças dentro da própria União Europeia. São esforços redundantes, muitas vezes concorrentes, que desperdiçam tempo, verba e escala. O ReArm Europe quer mudar isso. Estimula consórcios multinacionais, a padronização de componentes e linhas de montagem compartilhadas entre países. Parece promissor? Simulation. Mas há resistências. França e Alemanha, por exemplo, disputam qual será o carro-chefe da nova geração de blindados pesados. Itália quer protagonismo nos sistemas navais. A Espanha, que tradicionalmente ficou à margem das decisões centrais, agora exige assento prioritário nas reuniões estratégicas. Nada disso será resolvido de forma rápida. Mas o processo já começou. E é aqui que o Canadá entra. Porque, pela primeira vez, a Europa não está apenas reforçando suas defesas, está abrindo espaço para parcerias estratégicas com países fora da União Europeia, que compartilham valores, tecnologias e interesses. E adivinha quem está no topo da lista? Canadá. Por quê? Porque tem capacidade industrial complementar. Porque compartilha protocolos de interoperabilidade militar com a OTAN. Porque pode oferecer recursos críticos, como titânio, urânio, níquel e semicondutores. E porque, acima de tudo, está sinalizando que não deseja mais depender exclusivamente dos Estados Unidos. No último mês, representantes da Comissão Europeia se reuniram com oficiais canadenses para discutir um plano conjunto de produção de sensores para caças de 6ª geração. Em paralelo, as universidades de Toronto, Ottawa e British Columbia já estão em conversas com consórcios europeus para programas de P&D financiados pelo novo Fundo Europeu de Defesa. E se o momento mais importante de um país não fosse aquele em que ele vence, mas aquele em que ele decide quem ele não quer mais ser? O Canadá chegou a esse ponto. O movimento se espalhou. A Europa lançou o ReArm Europe. O Japão firmou acordos de cooperação com o Reino Unido e a Itália. A Suécia propôs o Gripen com transferência total de tecnologia. E a Alemanha abriu suas portas para a coprodução e manutenção de blindados. O Canadá viu isso tudo e, pela primeira vez, não esperou a aprovação de Washington para agir. A reconfiguração já começou. Um contrato de 2 bilhões com a Alemanha para a manutenção dos Leopard 2, um programa de drones com integração europeia.
A entrada em negociações para ingressar como observador no GCAP, o consórcio de caças de sexta geração que nasce com olhos no futuro, não no passado. Mas com cada passo, surgem novas perguntas. Será que essa autonomia não nos deixará isolados? Será que nos afastar dos Estados Unidos não enfraquecerá a OTAN? Será que temos mesmo fôlego industrial, político e diplomático para sustentar essa escolha? A resposta não está no futuro, está no agora. Porque o que estamos construindo não é um rompimento total. É uma nova lógica, de múltiplas alianças, de soberania flexível, de autonomia progressiva. O Canadá não está abandonando a OTAN. Está apenas exigindo um lugar real na mesa. Um lugar onde possa discordar, escolher e, se necessário, recusar sem medo de retaliação. E isso exige mais do que estratégia. Exige maturidade institucional. Exige que nossos contratos de defesa sejam transparentes. Que nossa indústria seja fortalecida com políticas de longo prazo. Que nossos diplomatas negociem de igual para igual. E, principalmente, que a sociedade esteja informada porque decisões de bilhões de dólares não podem ser tomadas em silêncio. Por isso, este roteiro nunca foi só sobre aviões. Foi sobre autoimagem. Sobre o que vemos no espelho quando olhamos para nossa história, nossas capacidades, nossa vocação. O Canadá é um país de inovação, diversidade, estabilidade e potencial industrial. Tem solo fértil, reservas energéticas, educação qualificada e uma cultura de paz. Mas por muito tempo agiu como se não pudesse se bancar. Como se precisasse de avalistas internacionais para existir. Agora, mais do que nunca, é hora de um novo pacto, interno e externo, com os canadenses e com os aliados que nos respeitam como iguais. Talvez esse novo momento traga riscos, sim. Talvez erros aconteçam. Talvez haja atritos, hesitações, reações duras. Mas o verdadeiro erro seria perpetuar a dependência por medo de errar. E aí está a escolha: continuar sendo um país que espera orientações ou assumir o lugar de quem propõe caminhos. Mark Carney deixou claro onde quer pisar. Agora cabe a nós decidir se queremos acompanhar esse passo ou voltar à zona de conforto da obediência polida. E é por isso que eu te faço um convite, direto e sincero. Se esse conteúdo te tocou, te provocou ou te esclareceu, se inscreva agora no canal. Não por vaidade, mas porque o algoritmo precisa saber que esse tipo de conteúdo importa. Curte esse vídeo. Comenta o que você acha. Compartilha com quem precisa repensar a relação do Canadá com o mundo. E se chegou até aqui, do fundo do coração, obrigado. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.